Pois, poderia ou poderiam haver novas regras. Poderia ou poderiam haver novas regras. Mesma coisa. O verbo principal é o haver. Qual é a minha função agora? A minha função é verificar se ele está no sentido de existir ou ocorrer, tanto faz. Eu tranquilamente poderia falar, poderiam existir novas regras ou poderiam ocorrer novas regras. Então, o verbo haver está no sentido de existir. Não adianta. Ele vai contaminar o auxiliar e vai deixá-lo no singular. Então, o certo é poderia haver novas regras. Aqui está a forma correta. Depois, há ou hão de existir jogos? Há ou hão de haver jogos? Há ou hão de existir jogos? Numa locução verbal, poderá haver preposição no meio. Então, hão ou há de existir jogos, hão ou há de haver jogos, continua sendo uma locução verbal, mesmo com a preposição aqui no meio, preposição de, não interessa. Se continua sendo uma locução verbal, eu tenho de continuar pensando da forma tradicional, ou seja, eu tenho de localizar o verbo principal. Na primeira frase é o haver. Há ou hão de haver jogos. Na segunda frase é o existir. Há ou hão de existir jogos. Então, observa, o verbo haver na frase há hão de haver jogos está no sentido de existir. O que eu já sei de cor? Que ele é impessoal, mas quando for uma locução verbal, ele vai passar a impessoalidade para o singular. Então, ele passa, para o auxiliar, ele passa a impessoalidade para o auxiliar, e agora sim, e vai deixá-lo no singular. Portanto, a forma correta é há de haver jogos. Porém, na frase de baixo, o verbo principal é o verbo existir. E repetindo, o verbo existir é normal. O verbo existir tem sujeito. O sujeito aqui é jogos. O sujeito aqui é jogos. Bom, se ele tem sujeito que é jogos, o certo é hão de existir jogos. Está aí. Aí está a particularidade. Aí está o detalhe importante. Quem fica no singular é o verbo haver no sentido de existir. E, de novo, existir, não. Existir tem sujeito normal. Por quê? Porque na hora da prova, eles adoram fazer o joguinho do haver e do existir. Haver como existir é singular, existir é plural normal. Quando tiver o sujeito no plural, é lógico.